resumão da semana que passou com os melhores do bem. Então vamos começar o nosso assunto de hoje, que é um assunto muito importante e na verdade veio à tona por causa de uma notícia, né? Há uma semana o cantor Lucas Luco publicou em seu Instagram sobre o aborto espontâneo que a sua noiva Lorena Carvalho sofreu. Era sua primeira gestação. No entanto, de acordo com o Hospital Albert Einstein, eu falando com o doutor aqui fora do ar, ele já falou que esse número aí está bem defasado. São aproximadamente 2 milhões de casos de aborto espontâneo por ano no Brasil. Muito mais do que isso. Muito mais. Depois ele vai falar isso direitinho. A gente tem aqui, né, sabendo o que pode causar um aborto espontâneo. Alguma forma de se prevenir para que isso não aconteça? O aborto espontâneo na primeira gestação é comum? E para responder essas e outras perguntas sobre gravidez e pré-natal, a gente está recebendo aqui no Papo com Elas o Dr. Georges Fassolas, ginecologista e especialista em reprodução humana da Clínica Vivitar. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu acertei seu sobrenome? Acertou. Você foi uma das primeiras Olha que de só. primeira vez acertou. Que bom. Obrigado pelo convite. Esse é um assunto que eu acho que é super importante, né? E que gera muita ansiedade, às vezes, nas mulheres que estão grávidas ou que querem engravidar. E eu espero que nesse tempo a gente consiga responder muitas coisas para vocês. Há o caso até das pessoas mais velhas que dizem que até às vezes é meio comum perder a primeira gestação. Falar, não fica preocupada não, foi o primeiro, o próximo vai vingar. Né? Os antigos diziam muito isso, não é, doutor? Eu acho que isso, de uma certa forma, é uma lenda, de outra forma, não é uma lenda. Tão lenda assim. Por que é uma lenda? Porque isso não está relacionado se é a primeira, a segunda ou terceira gravidez, tá? O aborto espontâneo, ele é algo que é extremamente comum no ser humano, né? Se a gente for olhar as estatísticas dos estudos científicos, a gente vai ver que, independente de idade da mulher, independente de qualquer histórico, 15 a 20% das mulheres que engravidam vão abortar. Olha só. É muita gente. É muita gente. É por isso que eu disse que 2 milhões eu acho que é um número subestimado, né? Aqui no Brasil a gente sabe que, pelo menos na medicina, a gente tem uma subnotificação de muitas coisas e uma delas é o aborto, né? Então tem muita gente que aborta e que nem sabe que abortou, nem na verdade, sabia que estava grávida nem ainda. Nem sabia que estava grávida, sabe aquela situação, atrasou minha menstruação 3, 4 dias, eu acho que é porque eu tô ansiosa. Na verdade, muitas vezes aquilo já foi um aborto, né? Olha só. Então, com certeza isso é subnotificado, mas as estatísticas mostram que de 15 a 20% das gestações vão acabar em aborto, né? Então, acho que o primeiro recado, né, por isso que eu falei, é lenda porque não está relacionado com se é a primeira Se é a primeira, gravidez. pode ser. Mas não é lenda na medida em que não é porque teve um aborto que não vai conseguir ter uma gestação. Que outras possíveis gravidezes não vão conseguir evoluir bem, né? Então isso é uma coisa que as pessoas têm que saber. Ter um aborto é uma coisa extremamente triste, a gente lida com isso o tempo todo, né? A gente que trabalha ainda com pacientes que têm dificuldade para engravidar, a ocorrência do aborto é mais trágica ainda, se é que dá para quantificar isso, né? Mas a verdade é que o recado é esse, quer dizer, não é porque teve um aborto que isso vai ser sempre desse jeito, né? Mas é uma coisa extremamente comum mesmo, uma situação extremamente comum. A primeira gestação geralmente é muito cercada de mistério, né, Oli? A gente que já passou por isso, é muita gente palpitando, né? É muito Dr. Google aí no meio e qualquer alteraçãozinha, a gente vê uma notícia, a mulher que tá grávida, tinha até uma amiga minha que falava, quando ela ficou grávida, ela só traía desgraça. Nossa! Que toda hora vinha um contar assim, não, você viu a fulana que tava grávida e perdeu, não sei o quê. Tem um povo sem noção, né, que contribui pra essa... Não, e até muitas mulheres acabam escondendo que estão grávidas logo no começo, para se prevenir, de repente, se perder, para não ver aquela enxurrada de, ai, coitada, não fica assim. E isso eu vou te dizer que é uma maneira de se proteger mesmo. Como a Luciana disse, né? As pessoas são meio sem noção. Total. Meio não, total. E às vezes, eu até falo para meus pacientes assim, às vezes não é por mal, sabe? Às vezes é uma maneira de conversar sobre o assunto. Entrar no assunto. Entrar no assunto, tentar até ser simpático, às vezes. As pessoas que querem o seu bem, muitas vezes, mas as pessoas são sem noção. Então, eu sempre recomendo para meus pacientes até 12 semanas de gravidez, porque é a fase que é mais comum, perigosa, né?
segura um pouco. É difícil segurar, né? Porque você tá muitas Tão vezes... feliz. Você tá tão feliz de estar grávida, você quer compartilhar isso com as pessoas que você ama, né? Eu vivi isso. Eu vou contar uma história, pessoal, se vocês me derem Claro, uma doutor, à palhinha. vontade. Que eu fico falando isso para meus pacientes, né? Tá. Que elas não me ouçam agora. Olha Algumas lá. devem estar me ouvindo. Olha lá. Assim, mas quando a gente teve... Eu tenho um filho de 11 e um de 9 anos. Nesse dia, na nossa primeira gravidez, quando a minha esposa fez o teste de urina, quer dizer, ela tinha tido um dia de atraso menstrual. Nossa, já tava Eu na sou celular. dessas, doutor. Eu sou dessas. Eu fui olhei dessas. positivo. Eu recomendo isso para meus pacientes. Eu já trabalhava, enfim. E eu olhei o positivo, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, já contei pra família toda. Eu fiz a mesma exatamente coisa. o contrário que eu falo. Então é difícil segurar, mas seria o melhor, né? E olha, ainda conto, da primeira eu fiz isso igualzinho, doutor. Assim, eu peguei o resultado, saí correndo, já peguei o telefone assim, na hora. E na segunda, doutor, quando eu descobri que eu tava grávida, meu marido tava dormindo. Eu liguei pra minha mãe. Olha Assim, só. eu- Já ele- acordar o Ela marido. ficou sabendo primeiro que ele. Aí. Não, foi muito engraçado na primeira também. Acabei contando cedo demais. Na minha segunda gestação, meu marido, a gente viu assim, ele já, vamos contar pra nossa filha. Eu falei, não, espera um pouco. Sim. Eu falei, calma. Na segunda também Eu falei- o último a saber foi o Rafael. Eu falei, calma, espera um pouquinho, porque senão ele vai contar ela vai contar pra todo mundo, né? Criança, ficar E outra feliz. decepção da criança, às vezes, você fica mais preocupada pois é. com Pois isso. é, então eu fui, aí quando eu fiquei com o tempo certo, e assim, durante a minha segunda gestação eu tinha um sono absurdo, e aí minha filha já percebeu que eu tava diferente, né? Porque toda hora eu queria dormir. Qualquer cantinho que eu encostava, Até em eu pé, tava né? cochilando Eu também era já. assim, nossa. comum. e aí ela preocupada, mãe, você tá doente? Aí até que um dia eu falei, eu não aguento mais, eu preciso contar pra ela. Aí falei pro meu marido, falei, vamos falar. Aí eu falei, filha, mamãe tá esperando o neném, o seu irmãozinho ou irmãzinha vai chegar. Ela, vamos falar pra vovó? Eu falei, a vovó já sabe. Só faltava você, Eu né? sou a última a saber, que sacanagem. Bom, mas é isso. A gente a felicidade, né? Como o doutor disse, às vezes, ainda mais quando é o caso que você tá esperando tanto, é difícil segurar, mas o ideal é que segure mesmo, justamente como a Olivia falou, uma forma de proteção, de não ficar aberta aos palpites, que como também o doutor disse, às vezes nem é por mal. Não. É uma questão mesmo até de puxar assunto, né? Como ele falou, de uma forma bem errada, mas puxar o assunto. É. Mas, doutor, voltando ao caso do aborto espontâneo, o que é caracterizado como aborto espontâneo? Ótimo. O aborto espontâneo é qualquer perda da gravidez antes de 20 semanas ou de quando o feto tem menos de 500 gramas, de forma espontânea, claro, não provocada, né? Certo. O aborto espontâneo, então, como eu disse, é algo extremamente comum e a gente vai dividir, eu acho que vale a pena falar disso, até porque as causas são diferentes. Sim. A gente vai dividir o aborto espontâneo, então, em duas, vamos dizer assim, duas categorias, vai. A primeira é o aborto espontâneo precoce. A gente vai chamar de aborto precoce aquele aborto que acontece antes de 12 semanas, ou vulgarmente conhecido aí 3 meses de gravidez. Tá. O aborto que acontece entre 12 e 20 semanas, a gente vai chamar de aborto tardio. Mais de 90% dos abortamentos são os abortos precoces, quer dizer, são aqueles que acontecem antes de 12 semanas de gravidez, né? E os menos importantes são os abortos importantes no sentido de menos comuns, são os abortos tardios, esses que acontecem entre 12 e 20 semanas, né? E também você tem causas diferentes para esses abortos, né? Os abortos que acontecem antes de 12 semanas de gravidez, eles são muito comumente relacionados com alterações genéticas do feto, do embrião, tá? Também 95% desses casos são de causa genética, quer dizer, não é que a mãe tem algum problema, na verdade o embrião se formou por algum motivo, a gente pode discutir isso depois, mas por algum motivo normalmente aleatório, de uma forma geneticamente alterado, é uma coisa que pode acontecer. E aí, até como uma proteção, a gente pode até enxergar desse jeito, até como uma proteção da natureza, essas gravidezes, elas não evoluem, né? Isso é a maioria dos casos dos abortos espontâneos precoces, esses antes de 12 semanas. Entre 12 e 20 semanas, aí já muda um pouco de figura. Claro que ainda há os abortamentos de causa genética, é verdade,
mas isso está mais relacionado com, pode estar mais relacionado com algum fator materno. Então você tem algumas doenças maternas que podem levar à ocorrência do aborto, por Como exemplo, diabetes, por diabetes, exemplo? é isso, eu ia falar exatamente, diabetes talvez seja mais comum, trombofilias, fatores de doenças autoimunes, né, doenças do sistema imunológico, né? E também do ponto de vista embrionário, de malformações não relacionadas com alterações genéticas, Tá. mas às vezes malformações cardíacas que podem acontecer, Tá. malformações cerebrais, enfim, renais, são todas causas possíveis de abortamento antes de 20 semanas também, né? Então, Após 20 semanas, existe caso também ou seria um nascimento prematuro depois aí a gente já, quando o embrião, ele já tem um peso mais do que 500 gramas, Tá. a gente já muda um pouco as interpretações Certo. e as nomenclaturas. Certo. É óbvio que depois de 20 semanas, é mais raro, mas é óbvio que também você pode ter um óbito Sim. fetal. Sim. E olha o termo que eu estou usando, eu não estou usando Já mais não é aborto. mais Já não é aborto. mais o Eu aborto. estou usando o óbito fetal porque é assim que a gente chama depois de 20 semanas. E por que muda essa nomenclatura? Porque a partir daí, principalmente um pouco mais para frente, mas a partir daí, você já precisa, por exemplo, um assunto chato, mas você precisa enterrar, por exemplo, Sim. a criança, porque já é considerado um indivíduo Tá. ali, até com que tem que ser registrado, né? Sim. Enfim, então a partir de 20 semanas, a partir de 500 gramas, na verdade, isso vai acontecer por volta de 20 semanas, por isso que a gente coloca mais ou menos essa data. A gente vai chamar de óbito fetal, que também tem outras causas. Aí vai entrar a diabetes, continua como uma causa Sim. importante, a descolamentos de placenta, placentas posicionadas em locais inadequados, hipertensão na gravidez é muito importante para esse tipo de óbito, então, e malformações do feto também, né? Tem uma reportagem do João que fala que 1 em cada 5 mulheres sofre aborto espontâneo. Tem algum fator que faça esse número ser tão alto ou é essa questão mesmo de ser uma condição até natural de proteção, né, de repente, do fato... Essa estatística vai bem de encontro com o que eu tinha dito, né? Tá. 20%, se você for ver 15% a 20%. Sim. Então Sim, a cada 5 dá exatamente exato. os 20%, né? Exatamente esse número é um número real, né? E as causas para esses abortos, vamos falar de aborto, né? Antes de 20 semanas, as causas desses abortos são inúmeras, né? De novo, a principal delas é a alteração genética Sim. do embrião, que muitas vezes não tem a ver nem com o pai nem com a mãe, é algo aleatório, é algo da natureza. E que pode infelizmente. ser na primeira, na segunda, na terceira gestação. Não tem uma preferência, Sim. mas você tem outras causas. Então, assim, fora a questão genética, você tem outras causas de mulheres ou de casais que têm mais chance de ter abortos. Aí Certo. você tem doenças que podem levar a isso. Certo. E isso é muito importante da gente diagnosticar quando a gente está diante desse caso. Porque senão esse casal vai engravidar e abortar o tempo todo. É diferente do aborto que acontece assim de forma aleatória, né? Certo. Então, eu estava dizendo um pouco dessas causas. As principais são alterações uterinas. Então, às vezes o útero, ele anatomicamente ele é desfavorável Certo. à evolução da gravidez, e a gente consegue avaliar isso quando é o caso. Trombofilias, que Certo. são alterações da fisiologia coagulatória do ser humano, tá certo? Tá. E que poderiam levar a abortamento também, repetitivo. Tá. A gente pode voltar a falar mais desse Claro, assunto claro, depois do intervalinho. claro que a gente sim. vai para um break agora, daqui a pouco a gente Vamos. volta, não é, Lu? Isso mesmo, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Continue ligado, daqui a pouquinho a gente volta, o doutor vai explicar mais sobre o aborto espontâneo. Não saia daí. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas através
Muito bem, estamos de volta, agora 1h25. Papo com elas, hoje recebendo o Dr. Jorge Fassolas, especialista em reprodução humana, para falar do aborto espontâneo. E continuando o papo que a gente estava tendo antes da gente entrar no intervalo, o doutor estava falando das causas, né, do aborto. Então pode continuar, por favor. Então eu falei que alterações da anatomia do útero poderiam atrapalhar e a gente tem que ficar atento a isso. As trombofilias, que são esses distúrbios, essas doenças da cascata de coagulação sanguínea, que podem atrapalhar a implantação e a evolução da gravidez, porque você pode formar coágulos de sangue em vasos sanguíneos que deveriam levar o sangue para o bebê. Aí o sangue não chega, não irriga o bebê. O sangue é muito importante. Sim. O sangue materno é muito importante para o bebê, porque é a nutrição e a oxigenação. É a única maneira dele se desenvolver. Não tem como, e aí aborta. Então é uma causa importante. Doenças do sistema imunológico também, né? Alguns anticorpos que, quando estão alterados, eles podem fazer com que a mulher como se rejeitasse a gravidez, né? Então essas são as causas mais importantes de abortamento de repetição. Tem uma questão comum também, é o fator RH do sangue, né? É verdade. Também. É que são coisas diferentes. Essa sua pergunta é muito interessante, na verdade. Porque quando você tem a mãe negativa e o pai positivo, em termos do fator RH, então eu sou O positivo e minha mulher é O negativo, essa associação pode levar a um problema, mas não é o aborto. Tá. Isso não aumenta as taxas de aborto. Tá. Isso faz com que a criança possa desenvolver, se isso não for cuidado, Sim. a criança possa desenvolver durante a gravidez uma anemia que pode ser extremamente grave e pode levar a óbito fetal no final da gravidez. Olha só. Ou a outros problemas cardíacos na criança, tá? Eu sempre achei que estava ligado ao aborto. Também. Não, é que às vezes a gente chama de aborto ou óbito fetal, então acaba confundindo entendi. um pouco isso. Mas é uma coisa, é uma das causas de óbito fetal, lá mais pro final da gravidez. Tanto que é possível ter uma gestação com essa diferença de RH desde que seja controlado. Super, né? senão você tem que escolher o parceiro pelo RH. O parceiro pelo RH, não é isso. Pedir um currículo pro RH. Durante a gravidez, quem tem essa situação, a mulher negativa e o homem positivo, tem que tomar uma vacina durante a gravidez para que essa anemia não aconteça. Certo. E normalmente depois do parto, até 3 dias depois do parto também, né? Certo. Até para prevenir o acontecimento desse problema em futuras gravidezes. Olha só. Então é algo que é absolutamente controlável desde que o médico que esteja assistindo aquele casal esteja atento a essa situação. Mas sua pergunta foi muito interessante porque realmente toda hora me perguntam isso. Sim. Né? Meu marido é negativo, meu marido é positivo, eu sou negativo, eu não vou abortar por causa disso? Não. Isso tem controle. Que bom. Esse tipo de coisa, né? Eu acho legal até, assim, o importante dessa mensagem, de tudo isso que o doutor falou aqui, desses cuidados, desse acompanhamento do pré-natal com um especialista, uma pessoa que está ali, um médico que está ali de sua confiança, que está cuidando tudo direitinho, é também saber que nesses casos do aborto precoce, né, que a gente falou antes das 12 semanas, muitas vezes não tem nada a ver com a mulher. Eu acho que tem que ficar isso, que a mãe se culpa muito, né, Oli? Tem esse fator emocional, né, doutora? Acho que você pode até falar melhor sobre isso. Tem o fator emocional e é bom saber que nem sempre é culpa dela. É como você disse, é uma condição do próprio feto, né? Eu diria, meninas, que é quase nunca culpa dela. Ótimo, A verdade é que é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa que gere um aborto, a não ser que a gente sofra um acidente de carro, a não ser que faça exercícios em excesso e tal. Mas fora essa situação, o aborto é algo que é incontrolável. Muitas vezes é incontrolável. Lembra que a gente acabou de falar que a grandíssima maioria dos abortamentos acontece por conta de alteração genética do embrião. Que culpa tem a gente? Temos, tanto o homem quanto a mulher, nesse caso. Que culpa tem de fazer? Aqui o problema é que a gente tem uma questão cultural. Bom, aí vocês... Tem uma questão cultural aqui no Brasil e talvez na sociedade ocidental aí de
culpar a mulher por muitas coisas. E Ah, essa é verdade. mais uma das coisas, porque a gravidez está acontecendo na mulher, né? Eu vou fazer até um paralelo nesse sentido da própria infertilidade, né? Sim. Até pouco, olha, eu peguei essa época ainda, hoje isso tem melhorado muito, né? Mas até pouquíssimo tempo atrás, um casal que está com dificuldade para engravidar, a última coisa que se podia pensar é que era um problema no homem. Normalmente Exatamente. só se investigava a mulher, só se fazia tratamento na mulher. E isso é um erro. Sabe por que é um erro? Porque pelo menos em 40% das vezes o problema está exclusivamente no homem. Olha só. 40%. E 50% está na mulher e você tem uns 10% que está nos dois. Então, quer dizer, veja como que é essa questão cultural, né? E até pouco tempo atrás, eu diria até 10, 12 anos atrás, só se investigava a mulher praticamente. É praticamente ontem, né? Se a gente for E ver. eu vou te dizer, até hoje a gente pega no nosso consultório gente com dificuldade para engravidar ou com abortamento que o homem nunca fez um espermograma, quer dizer, Olha só. que é um exame básico para Sim. avaliar isso, né? Então, esse tipo de sensação é cultural, é até uma forma de preconceito mesmo, né? verdade. Que as coisas têm melhorado ainda bem, né? Mas Que isso bom. existe de que bom. verdade. É por isso que a e gente a culpa fala, não é da mulher. A gente fala tanto sobre isso aqui, das pressões que a gente Exato. sofre, né, Oli? Não só na maternidade, então, quantas vezes a gente falou aqui como a maternidade é cruel nesse ponto, né? Nessa questão emocional, dessa pressão sobre a mulher, dessa cobrança, se tem filho, se não tem, se tem um, se tem dois, se tem 2 meninos, 2 meninas. Nunca tá bom. As Nunca pessoas tá bom, nunca estão né? satisfeitas, Pois é, né? então tá aqui o doutor falando que quase nunca. É aleatório, não há Quase culpa nunca, quase nisso. nunca é culpa da mulher, no aborto espontâneo quase nunca é culpa da mulher, são questões do Fatores próprio, genéticos. genéticos do próprio embrião que não tem como controlar. Então, pronto, vamos ter leveza e gentileza Isso, conosco mesmo. Exatamente. É isso mesmo. E, doutor, É o isso fato de ter tido um aborto espontâneo na primeira gestação requer algum cuidado diferenciado na gestação seguinte ou as gestações são independentes? Eu acho que o que eu tenho como conduta é que a minha paciente que já teve um aborto, eu acho que ela precisa ser investigada para essas causas que poderiam levar à repetição de aborto. Acho Tá. que esse é o cuidado, né? Tá. Se você for olhar do ponto de vista científico, isso deveria ser feito em mulheres que tiveram mais que 2 ou 3 abortos consecutivos, dependendo aí Tá. do estudo. Mas eu diria que quem teve um aborto, acho que vale a pena investigar Sim. antes de uma próxima gravidez, pra gente se livrar de outros abortos. Porque é um peso, né? Uma dor que a pessoa vai carregar, independente do tempo de gestação que Sim, tiver. É sim. uma lembrança que ela vai ter pra vida toda. Psicologicamente é arrasadora Abala, essa situação, isso. né? Exato. Então assim, a gente quer realmente tentar nos antecipar a uma situação. Agora, desde que façamos a investigação correta para avaliar tudo isso que eu falei, a questão anatômica uterina, a questão das trombofilias, os fatores genéticos, outras doenças, diabetes, hipertensão, que poderiam ajudar a atrapalhar a evolução da gravidez, desde que essa mulher, que é o mais provável, não tenha nada disso, é só seguir uma outra. Esse aborto vai ficar por conta dessa aleatoriedade Sim. que a gente está conversando, e provavelmente numa outra gravidez deve evoluir e todo mundo fica feliz, né? Ah, que Acho bom. é isso. E a questão, assim, a gente falou que não necessariamente esses abortos vêm numa primeira gestação, eles podem vir em outras gestações. Em mulheres que já tiveram gestações que não tiveram problema nenhum, nenhuma intercorrência, mas que já estão mais velhas. Isso. Por conta de estarem mais velhas, há uma facilidade maior de abortamento ou também não tem nada a ver? Não, tem porque depois de 35 anos e mais dramaticamente ainda depois de 38 anos de idade, a gente começa a ter mais chance de formar embriões geneticamente alterados A qualidade por conta do... da qualidade do óvulo, né? Uhum. Nesse sentido é diferente do homem, porque Tá. pro homem a questão da idade não é Não muito Não influencia importante. tanto. Influencia mas- mais na potência, né, doutor? Exatamente, Não isso na... aí, é isso aí, tá. você matou a charada. Tá. Exatamente, o fator Não na limitante no fertilidade, homem é a potência, quer dizer, às vezes, em algum momento, o homem vai ter dificuldade de ter ereção. Na mulher, o fator limitante é a qualidade ovulatória, Tá. porque o óvulo envelhece junto com a mulher. Sim, a gente E esse- nasce já com os óvulos. O número correto Exatamente, ali, né? essa que é a questão, tá? Isso às vezes precisaria até de uma conversa maior sobre isso. Só mas- sobre isso. porque isso é um assunto bem interessante. Agora, a verdade é que esses óvulos envelhecem e com o envelhecimento ovulatório você
tem uma chance maior de aborto a partir de um embrião formado a partir daquele óvulo, porque tem mais chance de ter alteração genética. Sim. Então voltamos para a questão genética, que continua sendo aleatória, mas que pode estar ligada com a idade da mulher. Eu sem comentei dúvida. fora do ar da questão da minha mãe. A minha mãe teve uma primeira gestação aos 24 anos, que foi o meu irmão. Teve tudo bem. Comigo ela teve a segunda gestação aos 31 para 32 anos. Também foi bem. A terceira gestação ela tinha 40 anos. E aí já estava acima da idade. Era fumante também. Isso ajuda Isso vai- Tudo contribui, a né? contribuir Cigarro. para o insucesso da gestação. Agora, doutor, quando o aborto espontâneo ele se torna um problema, né? O senhor falou aí o senhor não, você, desculpe. Falou sobre o aborto de repetição. Quando é considerado um aborto de repetição a partir do segundo? Como é que é isso? Explica pra gente. Então, cientificamente falando, a gente considera o conceito clássico quem teve mais do que 3 abortos consecutivos, a gente vai chamar isso de um casal que tem aborto de repetição. Consecutivos. Então, se teve uma gravidez no meio, já não Já caracteriza. não entra Tá. nesse... Tá. Agora, e para que serve essa definição, né? Acho que isso que é importante. Para que serve a gente colocar uma figurinha ali naquele casal, tem aborto de repetição? Para a gente investigar possíveis causas de saúde daquele casal que poderia estar levando a esse aborto. Porém, eu acho que psicologicamente falando, eu acho que a gente deveria investigar isso antes. Quer dizer, tem um aborto, já investiga. Para evitar de chegar no terceiro aborto, né? Acho que isso é muito para estudo científico e tal, mas na prática mesmo, eu acho que a gente tem um aborto, vamos investigar, provavelmente a gente não vai encontrar nada, mas ok, a gente fica mais tranquilo para uma outra gravidez, entendeu? A gente falou da questão até que o senhor tinha falado da questão de placenta, às vezes está mal posicionada. Existem alguns indícios, assim, que podem tentar salvar um aborto, na verdade, né? Se a mulher tem um sangramento, algum sinal que ela tenha, que de repente ela poderia desenvolver para gerar um aborto, que não é um caso de uma anomalia genética, seria mais uma causa física daquela gestação mesmo, que daria para prevenir de um aborto. Sim, sim. Então, o grande sinal de alerta aí, principalmente início de gravidez, é sangramento. Né? Então, qualquer sangramento que aconteça durante a gravidez deve ser relatado ao médico que está assistindo, ou pelo menos vai no pronto-socorro para ver o que está acontecendo. E aí, normalmente, vai se fazer um ultrassom, e nesse ultrassom a gente pode ver, e é muito comum, um descolamento do saco gestacional no útero, com o embrião vivo. Sim. Ótimo, ou seja, essa gravidez... isso a gente vai chamar de ameaça de aborto. Não é um aborto, porque o embrião está vivo. Então, uma ameaça de aborto porque teve esse sangramento e tem um descolamento. E aí, como é que se salva isso? Não tem um remédio milagroso, mas é repouso. Olha, é incrível, né? Um monte de tecnologia aí, mas qual que é a grande Ficar questão? paradinho é o melhor remédio. Repouso é a única coisa que cientificamente comprovada que pode melhorar ou diminuir as taxas de aborto quando é uma questão física, né? Quer dizer, um descolamento. Então, para não descolar mais... repouso. E é uma situação bem comum até, né? Sim, a gente sempre ouve. vários Algumas casos. mulheres no final da gravidez, tem outras que precisam ficar o tempo todo, né? O período todo, os 9 meses da gestação de repouso absoluto. A Valéria, nossa amiga maratonista, precisou ficar os 9 meses. Mas o dela foi também a reprodução, né? Então tem toda uma questão por reprodução assistida, a chance de descolamento de placenta acaba sendo maior. Isso é um pouco indefinido cientificamente, mas é uma gravidez mais desejada e mais difícil de ter acontecido. Mais desejada nesse sentido, né? Todo mundo deseja, tô dizendo. Só que é mais difícil de ter acontecido e, além disso, é uma mulher que não engravidava antes, né? Quer dizer, a gravidez talvez seja mais difícil para ela mesmo. O organismo dela já não estava, de repente, pronto para... Essa que é a questão, sabe? Então, a gravidez que vem de um tratamento de reprodução assistida, ela pode sim ter um pouquinho mais de complicação, e é por isso que precisa de um pré-natal um pouco mais atento. Bom, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Então não saia daí, mande sua pergunta, conte sua história. O doutor fica mais um pouquinho aqui com a gente e daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, estamos de volta, já entrando na reta final do nosso programa de hoje. Um papo super bacana aqui com o Dr. Jorge Fassolas, especialista em reprodução humana lá da Clínica Vivitá. E a gente está falando sobre o aborto espontâneo e já esclarecemos aqui um monte de dúvidas, um monte de coisa, um monte de informações desencontradas que a gente Sim. acha por aí, né, Dr. Google querido? Adoramos falar, a gente sempre fala dele, né, Oli? Bom, mas aí, doutora, a gente falou bastante do aborto espontâneo, na questão da gestação, mas existem outras condições também que são comuns, né, durante esse período da gestação. A gente sempre está falando, já até começamos a falar sobre a placenta prévia, a placenta baixa, e vai explicar direito esses nomes, descolamento, pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Então vamos lá, doutor, que outras condições comuns a mulher aí tem que ficar de olho nesse pré-natal durante a gestação? E não importa se é a primeira ou a segunda, isso daí pode acontecer em todas, né? Exatamente. Aí a gente vai entrar num assunto que foge um pouco do aborto, mas é aquela história do óbito fetal. Sim. Quer dizer, são as causas que levam a problemas na gravidez, e aí a gente vai não só ter problema no feto, mas também materno, aí mais pro final da gravidez, no segundo e terceiro trimestres da gravidez, né? Doutor, peraí, antes do senhor começar, só para agora você falou isso do aborto, do óbito fetal, que também traz esse perigo para a mãe. O aborto espontâneo, ele, então assim, em tese, né, se é nessas questões mais corriqueiras, como a gente falou aqui, ele não traz esse perigo de risco de vida para a mãe, né? Só traria um risco para a mãe se ele não for diagnosticado e tratado corretamente, né? Tá. Então, um dos procedimentos que às vezes é necessário fazer, por exemplo, para resolver o aborto é a curetagem, né? Sim, porque Sim. o feto pode ficar morto dentro da... Exatamente. Tá. E na curetagem, se não for feita de uma maneira, um procedimento cuidadoso, enfim, apesar de ser um procedimento extremamente simples, tem as suas complicações. Sim. E poderia eventualmente ter complicações maternas, né? Mas isso é uma coisa que é muitíssimo rara hoje em dia, né? Com toda a tecnologia e com todos os cuidados que se tem, mas poderia eventualmente ter por um problema ali no procedimento para resolver o aborto, não um aborto em si causar um problema, né? Certo. Certo? A gente teve uma entrevista aqui com os rapazes que são lá da Poli, falando Poli Júnior. da Poli Júnior, falando, eles criaram um aplicativo para facilitar a entrega de resultados de exames pré-natal para mães carentes lá no estado Lá em de Goiás. Uhum. Então, assim, um pré-natal bem feito salva a vida da mulher. Não só a questão do bebê, do desenvolvimento do bebê, mas no caso de um Da aborto mãe que a mulher não também. saiba que o bebê, de repente, não está vivo, salva a vida da mulher, né, Eu não doutor? posso nem quantificar o quanto que isso faz diferença em termos de diminuir a morbidade e mortalidade materna e também fetal, mas Sim. materna principalmente, esse tipo de atitude. Porque é simples demais, pessoal, é só ter os dados. Sim. É só ter um prontuário acessível, que é isso que eles estão querendo fazer. Para o médico, qualquer médico é capaz de olhar e saber Sim. de uma forma muito simples o que está acontecendo, né? E principalmente para evitar complicações de problemas que podem acontecer em qualquer gravidez. Por exemplo, aí já entrando um pouco na pergunta da Luciana, Isso. já pegando esse gancho, por exemplo, hipertensão na gravidez. Hipertensão na gravidez, que a gente vai chamar de pré-eclâmpsia, a hipertensão da gravidez, não aquela paciente que já era hipertensa, mas a paciente que adquiriu a hipertensão típica da gravidez, é algo que é muito simples de ser diagnosticado. Porque é só medir a pressão toda a consulta Sim. de pré-natal. Uma hora essa pressão vai aumentar e observar se a paciente está inchando ou não. Então são os dois grandes sintomas: aumento da pressão arterial, ali mais depois do segundo trimestre da gravidez, e inchaço. Veja, e aí você tratou, acabou o problema. O problema é quando você não faz o diagnóstico, por isso que o pré-natal é tão importante. Sim. Porque se você não fizer o diagnóstico, essa situação pode se complicar a ponto de a paciente ter uma convulsão, que a gente vai chamar de eclâmpsia, Tá. e ela pode ter até uma rotura do fígado. Meu Nossa. Isso, os índices de óbito materno numa situação tão dramática como essa são enormes. É mais de 70% de óbito É muito materno numa alto. situação como essa. E é uma situação evitável. E evitável de uma maneira
muitíssimo simples. Se a gente estivesse falando de 150 anos atrás, a gente não teria esse acesso a essa... Isso. Mas agora, não tem como não... Hoje, infelizmente, isso escancara um problema que o nosso país tem, que é um problema social. Isso é muito difícil de acontecer nas camadas classe média, classe alta da sociedade. Isso vai acontecer em quem? Nas pessoas em quem com não as tem classes... acesso ao pré-natal. Isso é muito triste da gente ver quando acontece isso. E, doutor, a pré-eclâmpsia, por ser uma condição que ela se desenvolve por causa da gravidez, então aí não escolhe a mulher. Ela pode ser jovem, pode ser um pouco mais velha, não tem pré-requisito nenhum, ou tem? Vamos lá. A pré-eclâmpsia, aí sim, ela é um pouco mais comum na primeira gravidez. Olha só. A primigesta, ela tem mais chance de ter pré-eclâmpsia. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pacientes com mais de 35 anos de idade também têm um pouco mais de chance de desenvolver, e pacientes que já são hipertensos. Então, talvez esse seja o grande fator de risco. Quem já tem hipertensão e engravida tem mais chance de superajuntar. Obesidade também seria um obesidade, risco? Sim, né? Obesidade principalmente para diabetes gestacional, mas também para pressão. Mas também para aumento de pressão durante a gravidez, né? Então, é o cuidado, né, que a gente tem que ter sempre, lembrando, assim, é difícil, a gente fala, principalmente mulheres de classes mais baixas que têm a dificuldade de ter o acesso às questões de saúde. A gente falou da questão dessas mulheres lá. O problema lá, doutor, era o seguinte: as mulheres faziam o exame demorava para chegar por conta de entrega dos correios, e aí passava do tempo, elas já não tinham muito o que fazer. Então, esse aplicativo que esses jovens estão criando é para agilizar a entrega dos exames para os médicos. No final das contas, é para agilizar o diagnóstico, Exato. Né? Para tentar fazer, porque você perde a oportunidade de fazer um diagnóstico mais precoce e, portanto, tratável, né? Chega uma hora que não tem mais como tratar. É muito triste isso, na verdade. O teste da mamãe. Exato. E eles fizeram, já salvaram lá, já ajudaram mais de 70 mil gestantes lá em Goiás, doutor. Dois jovens, dois meninos, assim, um trabalho incrível deles lá. Agora, doutor, vamos falar da placenta prévia, descolamento de placenta, como é que é isso? Se leva ao aborto, a mulher também tem o risco, a mãe também tá com risco de vida? Sim. Talvez a placenta prévia e placenta baixa é meio que a mesma coisa. O nome médico de placenta baixa, ou seja, localizado numa parte mais baixa do útero, é placenta prévia, né? E qual que é o problema de ter a placenta nessa região? É que é uma placenta que sangra. Então é aquela paciente que lá no final da gravidez, de novo, segundo ou principalmente no terceiro trimestre da gravidez, começa a sangrar. Aí você não vai mais pensar em aborto. Sim. Você vai pensar, sim, nessas causas. Por exemplo, a placenta prévia. De novo, o sangramento é um sinal de alerta muito importante para que a mulher procure o seu médico. Em qualquer fase da gravidez. Tem que ser, pessoal. Não dá para desprezar isso, tá? Então, e não importa a hora. Por isso que o obstetra não tem muita hora. É assim mesmo. É a emergência vida, é assim. né? Médico é isso, né? Então, assim, procure, porque a placenta prévia, qual que é o tratamento? De novo, repouso. Só que é importante o médico saber, porque na hora do parto, isso pode ter grandes consequências, né? As grandes desgraças que eu vi em placenta prévia não foi durante ali o pré-natal, foi na hora do parto. Quando ninguém sabia que tinha placenta prévia. Que ninguém chega sabia. No hospital, na época que eu trabalhava no hospital público, era assim, chegava, você não sabia, era no susto. Era no susto, porque não tinha diagnóstico. E aí, na hora de fazer o parto, você tem que usar técnicas para fugir um pouco da placenta e diminuir a chance de morbidade materna, né? Porque isso pode matar, pessoal. Porque pode ter uma hemorragia. Hemorragia que às vezes é incontrolável. Tá? Incontrolável. Então, é algo muito importante. O descolamento de placenta é uma outra coisa. Quer dizer, a placenta lá no final da gravidez, ela descolar do útero. E isso também é uma emergência obstétrica. Também o grande sinal disso são dois, é sangramento e dor, né? Uma mulher que está lá no final da gravidez, isso é tipicamente lá no final da gravidez. Doeu, sangrou, vai pro médico. Pode estar entrando no trabalho de parto ou pode estar tendo descolamento de placenta. Isso tem que ser urgentemente resolvido, porque isso mata o bebê e pode matar a mãe. Quer dizer, não é brincadeira, né? Claro que
são situações, pessoal, vamos ficar bem tranquilos, porque são Sim. situações raras e, de novo, fazendo um bom pré-natal, isso é Pode ser absolutamente evitável. contornável, mas tem que fazer um bom pré-natal. Esse descolamento, ele acontece por causa... Tem algum... porque falou do final da gravidez, eu já imaginei Eu do penso peso no peso do do bebê. feto, né? Tem alguma coisa a ver ou é uma condição do organismo da mulher mesmo? Não tem a ver exatamente com o peso. Tem alguns casos que você não vai conseguir saber o porquê que isso aconteceu, Tá. mas, por exemplo, as trombofilias, que são causas de abortos precoces, também são causas de descolamento de Olha placenta. só. Então, Algo que não aconteceu no comecinho da gestação pode vir acaba no acontecer final. lá no final, e é pior, né? Porque isso leva a muito mais risco, né? Certo. Bom, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar desse programa é a importância do pré-natal, Exatamente. né? E desse acompanhamento tão cuidadoso numa época tão especial para a mulher, um período que aí pode envolver não risco apenas do bebê, mas da mãe também, né? Sim. Afetar a família toda. E eu acho muito importante também o que o doutor falou, aquela coisa. Teve um primeiro aborto espontâneo, vai investigar já. Não vamos Sim. esperar até o próximo, um segundo, terceiro, porque é aquele peso, aquela dor que a mãe isso. fica, que a família toda fica, quando se perde um bebê, seja em que semana for, né? A gente falou que até 12 semanas, ou depois até 20 semanas, perto de 20 semanas. Então é sempre uma dor para a família perder algo que estava esperando, né? Claro, Aquela coisa que a claro. gente estava esperando chegar, que ela já estava fazendo planos e idealizando aquele bebezinho, e aí aquela coisa, não conseguiu, procura, né? Porque pode ser que seja uma coisa simples de resolver e que de repente aconteceu, pode ser uma coisa que seja aleatória, não tem o que fazer, é como o senhor falou, o caso de mudanças genéticas, deformações genéticas no próprio feto, mas é assim, evitar problemas futuros, né? Claro. Sempre procurar um médico. É claro. Quanto mais a gente conseguir prevenir problemas, Melhor, melhor, né? Exatamente. Isso é o negócio. É isso. Doutor, eu quero agradecer. A gente terminou o programa, foi um É. papo muito esclarecedor. Quero agradecer a sua presença. Eu queria que você deixasse os contatos para quem quiser saber mais sobre a Clínica Vivitar, sobre o seu trabalho, ou de repente até tirar alguma dúvida com você a respeito disso. Claro. Bom, primeiro eu que queria agradecer vocês de ter paciência, de ter me ouvido. Imagina, foi aqui. muito Muito bom. bom. E os nossos contatos, vocês podem entrar pelo nosso site www.vivitar.com.br. Lá vocês vão ter uma paginazinha de contato. Pode me contactar pelo Instagram, no @dr.georgesfassolas. E podem me mandar e-mail, gfassolas@vivitar.com.br. Muito bom. obrigado. Nós que agradecemos, e eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, e também quem nos acompanhou pelo rádio, pelo 87.5, aqui da Rádio Show FM. E amanhã a gente está de volta ali. É isso aí, amanhã estamos de volta, continue acompanhando as nossas redes, tem sempre bastante coisa por lá. Muito bom, um beijo para vocês e até mais. Fasten your seatbelts and prepare for takeoff. Atenção, senhor.